A apostasia do clero é uma coisa que eu peço ao Senhor misericórdia e compaixão de mim, do meu irmão aqui, que nós não fraquejemos diante da prova, diante do que nós estamos vivendo. Hoje nós vimos no Brasil a verdade ser insultada, a verdade ser tergiversada por parte de um clero infiltrado, tornado revolucionário e vermelho num processo que durou décadas. Na minha faculdade de teologia, eu fui salvo pelo Espírito Santo, através de dois instrumentos, e dois instrumentos muito preciosos, um movimento e uma prelazia, só vou dizer esses termos. Mas na minha faculdade de teologia, que era um antro de heresias, aqui em São Paulo, a Assunção, atual PUC, se ensinava, por exemplo, que Jesus não ressuscitou, que Nossa Senhora não era virgem e que não existe a transubstanciação. Vai vendo. Vai vendo. O que eu arrumei de guerra na sala de aula? Éramos eu e um querido padre, que é também muito pai e muito amigo do Cláudio com a Catinha, que é o pároco da São José, meu irmão de sacerdócio, meu irmão de teologia. Nós somos ordenados com 12 dias de diferença, 21 anos de ministério. Nós já temos uma vida sacerdotal para contar. E esse pároco, esse homem que era meu companheiro de teologia, nós quebrávamos o pau na sala de aula o tempo inteiro, enfrentando as heresias. Extremamente visados, extremamente visados. O que acontece é que nós víamos ali claramente o que viria pela frente cada vez mais. Numa aula de teologia, desculpem, mas o barulho aqui ao lado é que lá embaixo, no sopé, estão os barzinhos. Infelizmente, eu estou aqui fazendo desagravo e reparação. Mas o fato é que, numa sala de aula onde se ensinava que Jesus não ressuscitou, que Nossa Senhora não é virgem, que não existe a transubstanciação, o demônio já reinava e governava com toda a liberdade. É disso que o cardeal Menin estava falando. Exatamente disso. Só que ele estava falando com 1,5 século de adiantamento. Vendo por onde as coisas iriam no futuro, ele tinha também um grande dom de profecia. Fora a sua capacidade de leitura meta-histórica. E hoje nós vimos a verdade insultada, blasfemada, quando se diz que, Tiba, 10, qualquer coisa vocês moderem, tá bem? Quando se diz que não tem candidato nenhum que é a favor do aborto, quando se diz que não tem candidato nenhum que é a favor da destruição da família, o que é isso? Isso é cinismo. Isso é de um cinismo abjeto. Isso é zombar. Só que esse clero revolucionário infiltrado, esse clero comunista, o povo já não aguenta mais. As pessoas que têm formação, que têm piedade, que têm já não ouve mais, não quer ouvir mais, não está mais atento. Hoje nós tivemos a tristeza e a infelicidade de ouvir um prelado dizendo que não tem candidato nenhum a favor do aborto, que não tem candidato nenhum. O que é isso? O que nós estamos vivendo? Eu torno a repetir, eu não quero criar nenhum juízo, mas isso me cheira a cinismo. Ou é um grau de obnubilação, de embotamento da consciência, o mais crítico que possa existir. Quer dizer, a consciência já está tão vencida pelas trevas, já está tão vencida pela heresia, o coração já está tão petrificado pelo mal, que já não se consegue discernir entre água de fonte e água de podre, de fossa, de fossa. Então, quando está assim, quer dizer, é porque o grau já está num grau de morte, realmente. Então, eu quero fazer esse desagravo e reparação pela dor que nós estamos causando, mãe, ao seu coração. Né? Eu tenho para mim que esse falso clero que está impondo essa falsa igreja, esse falso clero que está impondo essa falsa igreja, nos seus dois níveis, no presbiterato, eu não gosto dessa expressão, mas, muito bem, no sacerdócio dos padres e no episcopado,
Esse falso clero que está impondo essa falsa igreja vai prestar contas duríssimas diante de Deus. E aí, se não se arrepender antes de morrer, e aí, se não se arrepender, não fizer penitência e não pedir perdão, estão mentindo, iludindo as pessoas, porque compraram a agenda da revolução. Eles foram comunistizados. Dayatiba, eu sei o que eu estou falando. São comunistas. São comunistas onde o único Deus é a revolução. Onde o único Deus é fazer a revolução. É demolir o Ordo Mundi que foi estabelecido por Nosso Senhor na vitória da cruz. Então hoje é um dia realmente que... E aí, assim, muitos exemplares desse falso clero hoje foram se fantasiar de clergyman. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês me dão mais uns 2, 3 minutinhos ainda? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou de batina. Tá bem? O padre Diogo está de clergyman, está de camisa clerical. Normalmente ele usa batina também. 95% dos dias ele está de batina. Sabe por que o direito canônico define isso aqui como veste talar? Deixa eu explicar para vocês. A palavra talos em latim é o calcanhar. O calcanhar se chama em latim talus. Por que é chamada de veste talar? Porque ela vai até o calcanhar. A batina que eu estou aqui trajando aqui agora, que não me deixa mais elegante, que não me deixa mais nada, quer dizer que eu morri. É a minha mortalha. Eu morri para o mundo. Isso aqui é a minha mortalha. Passei um calorão hoje usando ela, é a minha mortalha. Mais nada. Tem uma tala aqui, um colarinho, aliás, em volta do meu pescoço branco, que significa a pureza, dizendo que o meu corpo já foi rendido à sagrada pureza de Nosso Senhor. Vai vendo, tá bem? Essa é a veste talar por excelência. O clergyman é um substitutivo, ele já é um substitutivo. Ele não é talar em si porque não chega ao calcanhar, né? Não tem como. Ele não chega ao talos do nosso corpo. E esse clero revolucionário, vão para os perfis, peguem os nomes desses sacerdotes e vão para os perfis deles. E vocês vão ver que não estão nem aí para o rebanho, não são padres de paróquia, normalmente, ou não estão realmente nos campos. Vai para os perfis deles na internet e vocês vão ficar chocados. Com os Ray-Bans, com os locais onde estão, com os passeios e etc. Vai lá, vai ver. Vai ver. É para meter o dedo na ferida, é para meter o dedo na ferida assim. Foram todos se fantasiar de clergyman. Hoje, eles não aparecem de clergyman numa foto. Foram se fantasiar de clergyman, tanto quanto os redentoristas lá em Aparecida, que não acreditam naquele hábito que é sagrado. Aquilo para eles é uma fantasia, quando interessa usar, para fazer merchandising daquilo que eles estão querendo. Então foram se fantasiar de clergyman para atacar a civilização cristã, atacar o clero que é fiel, atacar os nossos mais altos tesouros, os nossos mais altos valores. Sob, mais uma vez, o mantra do pobre, que eles estão. Vejam onde eles estão no perfil deles. Desculpa, viu, queridos? Eu não vou em cruzeiro, não. Eu não vou em cruzeiro, não. Eu sou pobre. Eu sou um padre pobre. Para a glória de Deus. Tá? Eu não sou um mendigo. Minha vocação não é mendicante. Mas eu sou um padre pobre. Vim pro clergyman de fantasia para falar de pobre. Vai ver os ambientes que eles frequentam. E você vai dizer, raça de víboras. Raça de víboras, gente das trevas, gente do mal. Se fantasiando, interpretando um papel na frente das câmeras, dizendo o pobre, eles estão se lascando para o pobre. O pobre, quantos pobres eles tirariam da fome com o dinheirinho que gastam com os passeios, com os luxos, com os caprichos deles. Luxos, caprichos, vaidades. Hein? Pias de quarto cheias de creme até a tampa. Cremes boticários e companhia. Tá? Cremes. 1.000, 1.200, 1.500 reais em creme em cima da pia da própria suíte.
Eu queria ver os reitores entrar dentro dos quartos dos seminários e pedir para ver os banheiros dos seus seminaristas e se pegasse um tubo de creme e dizer: junta suas malas e some daqui, criatura. Porque você não serve para servir a Deus. 10, 12 perfumes, Deia. Você tem 15 frascos de cremes e lavandas e perfumes na sua pia, minha filha. Você é mãe de uma família, eu sei disso, pobre, né? Que vive com dignidade, mas uma família numerosa. E essa raça vem falar de pobre diante de um vídeo fantasiado de Klejman, diante das lentes, para fazer iludir as pessoas. Essa gente merece exorcismo, porque o coração deles está cheio de demônios. Porque o coração deles está cheio de demônios. Para cima de mim, não. Tiba, vão para os perfis desses padres, pseudo-sacerdotes, e desmascarem, exponham a luz. Falando de pobre, vai ver onde frequentam, o que fazem, quais são os seus passeios. Um daqueles óculos, o meu está aqui, para ler, para longe e para perto. Óculos que eu gostaria de saber quanto custa aqueles óculos escuros que estão no rosto. E outras coisas mais. Para cima do clero, que só quer ser fiel à Santa Igreja, aos 2000 anos de tradição, e que de fato se preocupa com os pobres, com os pequenos, com os humildes. Para cima desse clero, não. Revolucionários disfarçados, propagandistas, sepulcros caiados, cheios de miséria e de morte, de hipocrisia e de mentira. De hipocrisia e de mentira. Para cima de mim, não. Eu sou um sacerdote pobre, para a glória de Deus. E ai de mim se não o fosse. Não vivo na miséria, não. Vivo dignamente. Vivo dignamente. Mas nunca viajei em classe business. Não vou para a Europa anualmente ou 2 vezes por ano. Não estou em cruzeiro por aí. Para cima de mim, não. Para se fantasiar e vir fazer videozinho dizendo nós estamos preocupados com o pobre. A única coisa que essa gente, Tiba 10, não está preocupada é com os pobres. Os pobres são só a massa de manobra deles para se manterem na posição na qual eles estão. Eles estão se lixando para os pobres. Eles estão se lixando para os pobres. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O quanto é uma coisa mais do que mórbida? Eu desafio, se eu não fizer isso, não ir para as páginas, para os perfis desses que estão nesses vídeos e mostrar qual é a pobreza deles. Qual é a castidade deles? Qual é a inocência deles? Qual é a pureza deles? Arrancar a máscara e picar na frente das câmeras. Tá? Ora, vocês, Tiba 10, vocês têm, os leigos têm que começar a fazer isso. Né? Vocês sabem o que um santo bispo, que não é nem da nossa terra, falou há poucos dias para nós. O Tiba estava lá no Rio de Janeiro. Vocês começam a confrontar essa raça de víboras que só vê a causa própria. E, aliás, se for escarafujar muito e ciscar, tem lobby gay nisso aí que não acaba mais. Tá? Tem lobby gay pesado nessa história aí. Então, não vem para cima do evangelho, para cima da cruz, para cima da tradição, para cima dos santos que deram a sua vida pelo reinado de Cristo. Não vem. Que não vai dar certo. Agora é a hora do exorcismo da verdade. Eu repito, vão investigar os perfis desses padres, mas se preparem para ficarem chocados e vir para frente de câmera fantasiado de sacerdote, dizendo dos pobres, falando de pobres, de miséria e de fome. É muita mau caratice. É gente mau caráter, é gente que não presta, que infelizmente não foi expulsa dos seminários e que infelizmente os bispos ordenaram. Gente que jamais deveria ter sido ordenada. Agora eu termino dizendo, eu sei que isso aqui vai ficar aqui. Eu sei que isso aqui vai ficar aqui. Vai ficar aqui gravado, eu estou falando. E eu termino dizendo, Santo Afonso dizia,
no Selva, a sua obra-prima sobre o sacerdócio, que o bispo que ordena um candidato indigno do ministério terminarão no inferno o que ele ordenou e ele próprio. Os dois. Eu não estou com o Selva aqui agora, senão ia ler o trecho. Chega, raça de víboras, que enfeitiçam com o canto da serpente. Eles querem o óbulo, a lã, a carne, a gordura, os ossos da ovelha. A ovelha para eles não é nada. Não é nada. Então não venha com conversa furada. Para cima, não. Da igreja santa de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa falsa igreja vai ser e já está sendo, né, Tiva? Já está sendo desmascarada. Essa falsa igreja. Então, mãe, perdoe-me pelos meus crimes, pelos meus pecados, por sermos tão maus filhos. Mas esse falso clero que tomou conta da estrutura visível da igreja, mãe, alcança do trono de seu filho que caia tudo por terra e que a máscara dessa gente seja arrancada o mais breve possível. É o que eu peço por tua intercessão. Me desculpem, tive a ideia. É quase que um desabafo.